Hoje eu tô trazendo um vídeo que veio de um comentário de alguém que eu não verifiquei se é inscrito ou se não é, que ele afirmava que 90% dos cavalos de fazenda não usam ferraduras. E como talvez algumas pessoas acreditem nessa afirmação, então eu vim aqui trazer esse vídeo, aproveitando também, já vou aproveitar e falar dos cavalos selvagens, porque já tá ali meio que no mesmo esquema de precisar ou não fazer os cascos, por que um precisa e o outro não. Bom, respondendo ao comentário, que não foi uma pergunta, foi uma afirmação de que 90% dos cavalos de fazenda não fazem o casco, e por que eles não fazem, então significa que isso não é obrigatório? Vamos lá. Tem várias questões nessa afirmação. Primeiro, isso que ele falou não é uma verdade. Os cascos dos cavalos de fazenda são sim feitos, principalmente dos cavalos de trabalho. Os cavalos que não são feitos, os cascos, são os cavalos que são muito jovens e que ainda não entraram nem na doma e vivem em piquetes enormes ou então soltos, porque mesmo quando eles estão em piquete, muitas vezes precisa ser feito o casco, mas quando não estão em piquetes pequenos, estão em lugares muito grandes, você não tem uma necessidade tão alta e tão frequente de fazer, o que não significa que você não tenha que fazer os cascos desses cavalos. Por quê? No vídeo anterior, eu tinha falado da biomecânica, que pra quem não sabe, é todo o funcionamento mecânico do corpo, como ele funciona, por que você tem que ter equilíbrio muscular, e quando você não faz os cascos, que é justamente a base do cavalo, você desequilibra as estruturas desse cavalo. E quando você desequilibra as estruturas desses cavalos, você desenvolve o problema locomotor, que é o problema muscular, o problema articular, o problema de descarga de peso. Então isso eu falei no outro vídeo, mas qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Usar ou não usar ferradura é uma questão muito complexa, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor até um certo ponto, tem gente que é contra até um certo ponto. Tem muitos estudos sobre isso, tem cavalo de Olimpíada que não usa, tem gente que explica por que não usou, e isso é um assunto bem complexo, tá? Mas cavalos de trabalho não precisam necessariamente de ferradura se estiverem em fazendas. A areia também gasta o casco. Sim, a areia também gasta, mas ele gasta de uma maneira saudável. Não é equilibrada? Não é equilibrada, por isso todo cavalo que ele é de trabalho ou de esporte, ele precisa estar sempre com os cascos organizados. Então os cavalos de fazenda fazem sim os cascos, e essa afirmação não é verdadeira. Tá? Pra você que mandou essa mensagem, acho que era Aldemir, eu não lembro, que já faz um tempo que essa mensagem aconteceu e eu não me dei o trabalho de olhar o nome de novo, de lembrar, mas acho que era Aldemir o nome da pessoa que mandou. Eu não sei se é um senhor, se é um jovem. Pela polêmica talvez seja jovem, mas pelo nome talvez seja um senhor. Não é uma afirmação verdadeira e também não é uma afirmação que você pode dizer que 90% dos cavalos de fazenda realmente não usam, porque você está afirmando que ninguém praticamente usa ferradura ou então faz os cascos dos cavalos. Tem fazendas que usam ferraduras, eu frequentei muitas fazendas. A maioria delas, os cavalos usavam ferraduras, os cavalos de trabalho. Algumas delas não usavam. Eu, particularmente, não usaria. Não vejo uma necessidade de cavalos de fazenda usar ferradura. Mas eu entendo que cada um faz aquilo que sente que vai fazer melhor para o animal e conhece o animal. E tem cavalos que usaram a vida toda em ferraduras e foram trabalhar em fazenda. E um cavalo que já estava acostumado com ferradura, você não pode tirar. Pelo menos não de uma hora para outra. Existe um processo. O uso e o desuso da ferradura é um assunto para um vídeo só para ele, porque isso é um assunto bem complexo, tá? Eu particularmente não uso ferradura nos meus cavalos, nem para passeio, eu não uso nunca na realidade. E eu tenho meus motivos para não usar, então essa pessoa, Ademir, ele falou uma coisa que não é uma verdade, mas também não é uma coisa que que tá errada se estiverem fazendo, desde que tenha esse cuidado de fazer os cascos do cavalo sempre para manter o equilíbrio articular, saber se aquele cavalo tem cascos ou não sensíveis, porque não é tão simples assim não usar ferradura no cavalo. Nossos cavalos hoje em dia, eles são domésticos e eles sofreram mutações com o passar dos anos, se adequando à nossa realidade, que era de colocar ferradura, que era de andar a trabalho o dia inteiro. Então tem toda uma questão aí por trás da ferradura e tem toda uma questão aí por trás do porquê que você tem que ter certos cuidados com o cavalo. Os cavalos selvagens já são um pouquinho diferentes. Primeiro que a gente praticamente já não tem mais cavalos selvagens, sabemos disso, mas eles não fazem o casco e aí que vem a grande pergunta, por que eles não precisam?
Eu fiz essa pergunta muitas vezes até descobrir e estudar o porquê que eles não usam, porque não faz o menor sentido eu estar gastando com ferrador, com casqueador, tendo um cuidado absurdo com o cavalo, sendo que os selvagens não passam por isso e os cascos dele, não vou dizer que são lindos, mas eles não têm plano articular até onde nós sabemos. Alguns devem ter sim, porque tudo que a gente desequilibra nós humanos, nós temos vários planos articulares. Mesmo usando tênis, mesmo com toda a nossa rotina, a gente ainda tem plano articular, que dirá o animal, que com certeza desenvolve sim. Eles estão pisando em lugares desregulados, que vai ter momentos que vai estar fofo, que vai estar duro, que vai ter pedra, que vai ser íngreme. É outra realidade e a musculatura deles trabalha e se prepara para isso. Os cascos são a mesma coisa, eles são trabalhados e preparados para isso. Existe uma genética por trás disso, que permite que esses cavalos não precisem de ferradura. Por isso não é uma condição que serve para todos os cavalos. Esses cavalos não foram domesticados. Esses cavalos não passaram pela evolução que os nossos passaram. Então um cavalo doméstico não é igual a um cavalo selvagem. Um cavalo de fazenda não é igual a um cavalo de hípica. Tá? Um cavalo de hípica, ele é um cavalo muito sensível. Se você pegar um cavalo de hípica e você tirar as ferraduras dele, ele não anda porque ele vai sentir dor nos cascos. A grande maioria dos cavalos que são acostumados a ferraduras o tempo todo, eles dificilmente aceitam de imediato. Tem que ter um preparo para isso, para você tirar a ferradura do seu cavalo. Então não é tão simples. Logo, como eu disse, a afirmação do seu Ademir não faz o menor sentido. E eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas ela não é verdadeira. E se você tá acreditando, acredita que nem o seu Ademir, que não precisa em cavalo de fazenda, eles não usam, é bem errôneo isso. E tomem cuidado com esse tipo de informação, porque faz com que as pessoas acreditem que elas não precisam cuidar dos cascos dos cavalos delas. E só existem dois tipos de pessoas nesse mundo com relação aos cascos. As que inventam desculpas pra não ter que fazer a parte delas, não terem que gastar. E aí elas falam, eu ouvi falar que na fazenda não usa, que cavalo não precisa. E aí não faz, por preguiça, por muquiranagem, por whatever de motivos, e se apoia nisso. E as pessoas que são desinformadas, que eu espero que seja o caso do seu Aldemir, que ele seja uma pessoa desinformada, que ele pegou essa informação com um colega, com um amigo, leu em algum lugar e assumiu isso como uma grande verdade, sem estudo, que a maioria das pessoas não estuda, elas simplesmente assumem as coisas como verdade, e aí elas acabam passando essa informação, e aí nós temos um mundo totalmente desinformado. Então, cavalos de fazenda usam ferraduras, alguns não usam. Cavalo que fica solto não precisa de ferradura, a grande maioria também não é uma regra. Cavalos de piquete não necessariamente precisam de ferraduras, mas todos, sem exceção, são animais domésticos, precisam de tempos em tempos fazer os cascos. Se eles forem entrar para doma, eles com certeza vão precisar fazer os cascos, porque senão esse cavalo vai ter problemas articulares, ele vai desenvolver dores e a musculatura dele vai ser preparada totalmente errada, e aí você vai ter um cavalo problemático logo no começo, porque a biomecânica, casco é a base do cavalo. Por isso que existe aquela famosa frase, aquele famoso ditado que as pessoas falam por aí, sem cascos, sem cavalo. Se você não tiver um casco firme, um casco bom, um casco equilibrado, se você tiver uma ponta mais torta do que a outra, maior do que a outra, o cavalo pisa errado. Se ele pisa errado, toda a estrutura dele se compromete. Então, precisa sim fazer os cascos dos cavalos de fazenda, tá? Só os selvagens que não têm esse problema. São os únicos cavalos que não precisam de ferraduras, ou de casqueamento, ou de qualquer outro tratamento que você precisa fazer no casco desse cavalo. Tá legal? Espero ter resolvido essa questão. Espero que se você ficou com alguma dúvida ainda, manda mensagem pra mim, que eu tento te ajudar. E em relação ao uso da ferradura, por que usar ou por que não usar, quando usar e quando não usar, eu faço um vídeo só pra isso no futuro, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Picheja! Bud!